muita atenção nesse vídeo, para quem está vendo ele agora. Vai ser um assunto polêmico e com fortes emoções. Então fica ligado. Então, bora lá. Bom, pessoal, aqui mais um vídeo nosso do Conexão de Ideias para vocês. E hoje foi a entrada que o Luiz passou para vocês. É um assunto bem polêmico, né? Por mais que inovador, mas bem polêmico aí por convergir e divergir em muitas ideias em relação ao que a gente pensa sobre carros autônomos. Mas antes da gente se adentrar nesse assunto, acho que o Luiz tem um recadinho aí para vocês. Primeiramente, pessoal, como sempre, hashtag obrigado a todo mundo que tem curtido e ajudado o canal. Se você está curtindo os vídeos, dá um like aqui, se inscreve, quem não se inscreveu ainda, e compartilha para mais pessoas se inscreverem e fazer com que Conexão de Ideias chegue para mais gente pelo YouTube. Ajuda a gente ajuda vocês com mais ideias interessantes. E falando em ideia interessante, carros autônomos, em tese, é uma ideia muito interessante. O que você pensa sobre carros autônomos, Luiz? Cara, eu acredito que os carros autônomos ou até o transporte autônomo vai ser uma coisa muito próxima que vai poder revolucionar os meios de transporte que a gente tem hoje pelo mundo. Então, acredito que cada vez mais a gente vai se aproximando de níveis de tecnologia que podem transformar isso em realidade e fazer com que as coisas fiquem cada vez mais práticas para quem simplesmente quer só ir de um lugar para o outro. Cara, eu tenho um pouco de receio quando a gente fala de carros autônomos, não pelo carro autônomo em si, mas pelo contexto, principalmente quando eu penso em Brasil, tá? A gente é um país intercontinental e com vários tipos de população. E não sei se você compartilha desse mesmo receio, mas quando a gente começa a falar de carros autônomos, a gente não é que todo mundo vai ficar com carro autônomo de uma vez. Então, vai ter uma hora que vai ter um convívio de carros autônomos com pessoas dirigindo carros. Uma parte do meu receio beleza, o carro autônomo, existe todo um algoritmo para prevenção de acidentes, para toda uma digeribilidade do carro autônomo, mas as pessoas ainda não estão com essa mentalidade acostumada. Você não acha que, primeiramente, nessa virada de chavinha, causaria uma série de acidentes ou acontecimentos que possam impactar na evolução dos carros autônomos? Cara, eu já sou uma pessoa um pouco mais positiva na evolução dos carros autônomos, principalmente acompanhando a Tesla. Elon Musk. E eu vejo muito as pesquisas de desenvolvimento que a Tesla tem trabalhado e as outras empresas também não estão ficando muito atrás referente a carros tanto elétricos quanto carros autônomos. E eles fazem, além do algoritmo, que nem você falou, um principal algoritmo que eles estão criando é um algoritmo com inteligência artificial, exatamente para prevenir esse tipo de problema. Porque eles sabem que, querendo ou não, por mais que a gente queira que 90, 100% dos carros sejam autônomos, isso não vai acontecer. Ainda vai ter pessoas que têm prazer em dirigir, independente de uma geração que vai nascer com carro autônomo, ela vai querer conhecer um carro a combustão ou um carro elétrico que você possa dirigir ele mesmo, seja ele numa pista, seja ele na cidade, não importa. Então eu acredito que esses algoritmos de inteligência artificial, junto com os carros autônomos, vão fazer com que os carros autônomos realmente dirijam por você e por outros motoristas que vão estar na rua, para que isso não aconteça acidentes, né? A maior parte dos acidentes que aconteceram com os Teslas foram porque o operador, ou caso o motorista, fez algum procedimento que inibiu os sensores do Tesla. Então existe isso muito. O Tesla, você pode configurar algumas operações para você estar dirigindo e o carro ele é muito chato na questão de ele lembrar você de pôr a mão no volante para ele perceber se você está acordado ou não, para você não deixar o carro simplesmente à toa, porque ele ainda não é 100% autônomo, independente do que ele tem de tecnologia. E se você não faz isso, você é obrigado a dirigir mesmo, porque ele não vai mais dirigir para você, então ele é meio rebelde. E você pode desligar ou não alguns parâmetros de segurança. Então, talvez isso com o tempo a Tesla faça com que isso se torne mais full, né? A partir do momento que eles tenham mais segurança no procedimento do que o carro faz dentro das pistas, fazendo com que as pessoas não desabilitem eles exatamente para não ter problemas de colisão, né? Que aí é a minha principal preocupação, para ser bem sério, porque é algo que ainda está atrelado à ação humana. E eu acho que quando a gente mistura ação humana com uma dependência por exemplo, de um carro autônomo, você tem que ter uma confiabilidade muito alta em relação ao carro autônomo.
autônomo. E é uma preocupação, não que eu não confie que isso possa chegar um dia, mas quando eu vejo somente um contexto de Brasil, acho que não só a parte de inovação do carro, mas uma parte de mentalidade que a gente tem aqui na nossa população, vai ter que ter uma virada de chave muito brusca, assim, entendeu? Eu acho que a tendência, quando você começar a pegar um mercado mais novo, os carros vão vir já mais preparados. Então, estamos falando aí, eu trabalho na indústria automotiva, carros versões 2022 já vão sair com radar e câmera na frente. Então, assim, você fala assim, pô, por que a montadora tá pondo um radar e câmera na frente? É porque ela gosta que você fique seguro para estacionar seu carro? Óbvio que não. A montadora tá exatamente colhendo informações para montar o seu banco de dados, para ela fazer todo esse mapeamento do Brasil. Então, mais do que nunca, uma única empresa tem mais dados do Brasil, das estradas e dos lugares que os carros vão passar, é o Google, com o Google Street. Então, isso o Google fornece já para algumas empresas esses dados do Google Maps para você mapear e saber qual que seriam os parâmetros de dirigibilidade dos carros. Concordo que realmente, talvez países como o Brasil, que não tem um padrão de estrada, não tem um padrão, né, por mais que esteja uma sinalização padrão, uma norma de sinalização, não é uma sinalização padronizada, né? Então, pode ser que com isso demore e demande um pouco mais tempo para adaptação. Talvez os carros autônomos fiquem presos em grandes centros urbanos, primeiramente, e depois possam realmente atravessar estados com a sua potencial autonomia de dirigir. Então, acho que isso realmente pode demorar, mas eu acredito que as empresas que estão fazendo os carros autônomos já entenderam essa situação e bem provável que elas vão vir com soluções a partir do momento que tiver uma população de carros autônomos maiores. Mas uma coisa que eu percebo é que ninguém vai ter vários carros parados em casa se um carro é autônomo. A grande sacada vai ser você alugar um carro. Então, a tendência é você ter muito menos carros na rua, porque carros vão estar dirigindo sozinhos ou não. E isso, onde vai gerar a grande polêmica, é o que vai acontecer com os motoristas que dirigem os carros, né? Com certeza, aí é uma readaptação que a gente vai ter desse mercado de trabalho dos motoristas, né? Porque com certeza o incentivo ao serviço de utilização do carro autônomo vai ser uma via tanto mais econômica, se a gente pensar na vida das pessoas, como tende a ser também, quando isso já tiver implementado, de segurança também. Você não vai se despender queira ou não, você tem um risco hoje atrelado a você utilizar um carro. Mas se a gente tem todo esse algoritmo, todo esse sistema de informação no carro autônomo, você diminui e ganha confiabilidade na utilização dele a quase 100%. Né? Exato. Mas eu acho que uma coisa vem do cenário de logística, principalmente do Brasil, que é um cenário quase 80% rodoviário, né? A gente vai ter, talvez, uma grande implementação de não carros autônomos para pessoas, mas talvez caminhões autônomos para ficar fazendo esses transportes entre norte, nordeste, sul, norte. Então, assim, são grandes distâncias que os motoristas têm que percorrer. É um trabalho relativamente insalubre para quem trabalha direto e talvez esses mercados vão ser os primeiros a sofrerem as mudanças tecnológicas de transporte. E no Brasil esse é um impacto absurdo, né? Vide a última greve dos caminhoneiros, né? O tanto de caminhoneiro que tem no Brasil, né? Exatamente. Isso são dispensa dores. Exato. São dores da população e talvez os mercados mais promissores para o início de ser autônomos sejam os caminhões, né? Então, principalmente no Brasil, que tem um país com uma malha rodoviária tão grande quanto. Então, acho que é uma polêmica exatamente a gente discutir os impactos desse tipo de tecnologia dentro do dia a dia. Então, por isso que eu falo que talvez um caminhão autônomo talvez seja tão perigoso ou mais perigoso do que um carro autônomo. Mas, sim, a partir do momento que você tem um sistema de seguranças que vão fazer o carro viajar de dia e noite sem parar e ele possa dirigir em velocidades menores, o impacto disso numa estrada talvez seja menor hoje do que é com os caminhões atual. Perfeito. E agora a gente quer saber um pouquinho o lado de vocês. Vocês utilizariam carros autônomos? O que vocês acham dos carros autônomos? Coloquem aí nos comentários e mandem um pouco da perspectiva de vocês em relação a isso, pessoal. Muito bem, pessoal. E quem quiser, a gente vai atrás de mais notícias ou informações sobre esse assunto ou outros assuntos que vocês tenham importância. Então, escreve aqui, comenta que a gente vai ler todos os comentários. Perfeito, pessoal. Valeu. Até mais.